Só vamos lá, então, gente, retomando, eu quero ver agora com vocês, pessoal, a aplicação, no fundo, a complementação da pena privativa de liberdade e da pena de multa também, tá? Pessoal, veja, a gente apurou já a quantidade incompleta, que é o artigo 59, inciso 2 do Código Penal, que é a quantificação das penas, tá certo? Falta agora, pessoal, definirmos, gente, os complementos da pena privativa de liberdade, que são o regime inicial dela, depois se cabe a substituição por pena restritiva e se cabe a suspensão condicional da sua execução, que seria o sursi. Tá? Só, logicamente, aqui a gente não vai caber, porque a quantidade é tão alta que vai ultrapassar os limites objetivos de substituição por pena restritiva, que é 4 anos, e sursi, que seria 2 a priori. Tá? Mas, pessoal, nós temos que fazer depois, nós vamos ver aqui, fazer em uma frase, que seja dizer, ó, porque a quantidade supera 4 anos, ou porque a quantidade ficou em 8 anos, tá? Ou até mais de 8, não se cogita de substituição por restritiva, nem de sursi. Tá ok, pessoal? Dizer só não cabe porque a quantidade tornou inviável a substituição por pena restritiva ou a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade. Fechou? Nós temos que agora, então, pessoal, fixar, gente, o regime inicial para cumprimento dessa pena. Tá? Pessoal, a quantidade ficou, gente, em 11 anos e 8 meses. Mas nós temos que fazer o quê, pessoal? A detração antecipada para fins de regime inicial, de apuração de regime inicial. Nós combinamos, pessoal, em nosso encontro anterior, que ele teria ficado preso, pessoal, preventivamente, o Pedro, até a sentença, ele teria ficado preso preventivamente durante 9 meses. Eu vou, então, pessoal, deduzir 9 meses. Pessoal, abater, computar 9 meses em 11 anos e 8 e ver se isso muda a faixa de pena ou não. Só nesse caso não vai mudar. Por quê? Porque, pessoal, tirar 9 meses de 11 anos e 8 meses vai dar 10 anos e 11 meses. A pena continua acima de 8, ainda que você deduza o tempo da prisão provisória. Pessoal, e se continua acima de 8 e ele é reincidente, sem dúvida, regime inicial fechado. Mas, pessoal, vamos dizer que nós computamos a detração antecipada para que saibam que a gente conhece essa regra. Tá ok? Então, pessoal, vamos lá. Nós vamos agora para regime inicial, então, descontar ou computar, fazer a detração antecipada para fins de determinação do regime inicial. Então, a pena ficou em 11 anos e 8 meses, a pena privativa. Então, pessoal, vamos lá. Vamos aqui fixar o regime inicial. Então, ó, para efeito de determinação do regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, já que isso é um complemento da pena privativa de liberdade. Tá? Então, para efeito de determinação do regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, deve ser computado na pena aplicada o tempo de prisão provisória. Que no caso ele foi, pessoal, quanto, gente? Então, deve ser computado na pena aplicada. A pena aplicada ficou, vamos só colocar aqui, ó, entre parênteses. Deve ser computado na pena aplicada, que seria 11 meses e 8, aqui, ó. Seria 11 anos e 8 meses de reclusão. Então, ficaria assim, ó. Deve ser computado na pena aplicada. A aplicada foi 11 anos e 8 meses, tá? O tempo de prisão provisória, que em nosso caso foi, pessoal, 9 meses de prisão cautelar. Entre flagrante e preventiva deu aí 9 meses, tá? Então, seria 9 meses. De acordo com a regra estabelecida no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. Apurando-se, assim,
a quantidade de... Ficaria quanto, pessoal? Se eu pegar 11 anos e 8 meses de reclusão e computar ou subtrair 9 meses de prisão preventiva, ou de prisão provisória como um todo. Eu vou, pessoal, no fundo tirar 9 meses, vai dar 10 anos e 11 meses, né? Então vai dar 10 anos e 11 meses de reclusão. Esse será, pessoal, o nosso critério objetivo para poder fixar, pessoal, naquela tabelinha do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, para fixar o regime inicial, pessoal. Mas eu vou levar, gente, aquela tabelinha, a quantidade de 10 anos e 11 meses e não 11 anos e 8 meses. Eu vou levar o 33º do Código Penal, a quantidade resultante da dedução anterior do tempo de prisão provisória, a chamada detração antecipada ou detração na fase de conhecimento ou ficta para fixação de regime inicial. Tá ok? Então, pessoal, eu peguei a pena total aplicada, deduzi o tempo de prisão cautelar e achei 10 anos e 11 meses. Esses 10 e 11 é que eu vou levar por ficção legal a tabelinha do artigo 33º do CP para achar o regime inicial. Só que, pessoal, deduzindo em nosso caso, o tempo de prisão cautelar, pessoal, não chegou a afetar em nada, porque a pena era e continua sendo superior a 8. E se ela, pessoal, supera a 8 e ele ainda é reincidente, tem duas hipóteses para nós, pessoal, duas causas para nós fixarmos regime inicial fechado. Primeiro, porque a quantidade supera 8, e segundo, porque ele é reincidente. Tá ok? Então, nesse caso, a detração antecipada não altera o panorama final do regime inicial. A pena era maior que 8, com a detração antecipada continua maior que 8. Tá ok? Mas nós, pessoal, fizemos o procedimento para nós mostrarmos a quem vai nos examinar que nós sabemos fazer o procedimento legal de fixação jurídica do regime inicial. É isso que importa. Tá bom? Então, olha só, então apuramos a quantidade, que é o critério objetivo para esse regime inicial, de 10 anos e 11 meses. Agora sim, pessoal, levando em conta essa quantidade mais a reincidência, impõe-se fixar inicial fechado. É o que faremos agora. Então, vamos lá, ponto. Como ficou aqui o anterior? Isso, ó, vamos lá. Assim, vírgula, considerando que a quantidade da pena privativa, então, considerando a quantidade da pena privativa de liberdade, ou seja, superior a 8 anos, e de reclusão, porque só reclusão teria regime inicial fechado. Se fosse detenção, não poderia jamais começar em fechado. Não pode esquecer. Então, considerando a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, que ficou superior a 8 anos de reclusão, então, considerando a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada e a reincidência do acusado, impõe-se a fixação de regime inicial fechado. Nos termos do disposto no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Tá joia, pessoal? Então, fixamos aqui, com base no 33º, a linha A. Bom, pessoal, vamos aí também colocar, gente, e parágrafo 3º. Não, já basta esse aqui, ó. Superou 8 anos a quantidade, pessoal, ele é reincidente, não tem o que fazer, tem que ser inicial fechado, tá? É o 33º, a linha A, que seria o primeiro. E falar em fechado se a quantidade da pena supera 8 anos de reclusão. Tá ok? Beleza, pessoal? Então, o inicial ficou em fechado. Falta dizer, pessoal, agora só, gente, que essa quantidade é incompatível absolutamente com a substituição por pena restritiva e com a concessão de eventual sursi. Mas, pessoal, faz isso, gente, em 2 linhas, breve, tá bom? É o que faremos agora, ó.
Vamos aqui então colocar. Ó. Por identidade de motivos, ou seja, porque a pena supera 8 e porque ele é reincidente, não se pode cogitar jamais hipótese alguma de substituição por restritiva nem sursi, tá bom? Então, por identidade de motivos, vírgula, não se cogita de substituição por penas restritivas de direitos artigo 44, inciso 1, que exige uma pena aplicada de até 4 anos. Como aqui, pessoal, passou muito de 4, não preencheu o requisito objetivo do 44, inciso 1 do CP. Então, não se cogita de substituição por penas restritivas de direitos, nem de sursi, já que transpôs em muito o patamar de 2 anos do artigo 77, caput do Código Penal. Mas, pessoal, fala isso, gente, em 2 ou 3 linhas breve. Mas, pessoal, tem que dizer que porque a quantidade supera 4, não cabe restritivo, e porque a quantidade supera 2, não cabe sursi. Para que não haja, pessoal, omissão na sentença. Ah, mas é óbvio, pessoal, não tem obviedade em decisão judicial, pessoal. Eu devo motivar qualquer possibilidade que a lei permite, eu devo motivar o porquê eu neguei. Tá certo? Tranquilo, pessoal? E são disposições, gente, expressamente previstas no artigo 59, inciso 4 do Código Penal. Ele fala que o juiz deve examinar a possibilidade de substituição por pena restritiva. Se é possível, substitui. Se não é, me fala por quê. Ainda que seja brevemente. Tá joia? Com isso, pessoal, a gente completou, gente, aqui de maneira, pessoal, global, de maneira completa, a gente encerrou a aplicação da pena privativa de liberdade para o acusado Pedro, pessoal. Fixamos a quantidade, 11 anos e 8 meses de reclusão, inicial ou fechado, que não cabe restritiva e não cabe sursi. Só falta o quê, pessoal? O complemento da multa. Pessoal, a multa, a gente achou a quantidade de dias multa, porém falta o quê? Quem que é, pessoal? A tampa da panela da multa. Eu tenho os dias multa, que é a quantidade, mas resta fixar o valor unitário de cada um deles, para que se possa apurar, pessoal, o valor final dessa multa. Tá joia? Então, pessoal, quem é o complemento da multa? É fixar o valor unitário de cada um dos nossos 26 dias multa. Tá? E faremos isso, pessoal, com base na condição econômica do acusado, e não com base mais na gravidade da conduta, basicamente. Tá certo? E quem fala isso é o artigo 60 do Código Penal, pessoal. 60 caput, acho. Deixa eu ver. Vamos recordar só. 60 caput do penal é que manda você aplicar, fixar o valor unitário dos dias multa com base na condição econômica. Ela leva em conta a pessoa do acusado economicamente, tá? Isso mesmo, 60 caput. Na fixação da multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu, pessoal. No valor do dia multa é a situação econômica, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Fixar o valor unitário de cada um dos nossos 26 dias multa. Que aí eu tenho a quantidade vezes valor unitário, eu acho a multa ao final. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá. Falta o complemento da multa. Aí vai ficar, pessoal, ficarão completas as penas do acusado Pedro completamente. Aí faríamos a mesma coisa para o acusado João do Zero. Tá bom? Mas que não faremos aqui em aula para não consumir o tempo de vocês, obviamente. Tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Tendo em conta... Vamos dizer, pessoal, que ficou, gente, nos autos demonstrado que ele é, pessoal, pessoa pobre. E, portanto, ele tem situação econômica precária. Vamos colocar aqui, ó. Geralmente é o cliente nosso do penal, tá? Tirando crimes econômicos, é uma situação econômica precária. Então, tendo em conta a precariedade da situação econômica do acusado, que no caso seria o Pedro, né? Do acusado, de acordo com a regra do artigo 60, caput do Código Penal, já que esse é o critério legal para nós fixarmos o valor unitário, né? Então, tendo em conta a precariedade da situação econômica do acusado, deve o valor unitário dos dias multa
ser fixado no patamar mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente aos 10 dias multa com valor unitário no mínimo legal, que é 1/30 do mínimo vigente ao tempo da conduta. Isso aí, quem vai fazer essa conta, pessoal, e essa atualização é o contador judicial. A nós cabe fixar critérios na sentença penal condenatória. E o critério é esse, é aplicar o mínimo da época em que praticada a conduta, 1/30 daquele mínimo atualizado posteriormente. Mas isso quem faz é o contador judicial pelas tabelas do tribunal, tá certo? De correção monetária. Belezinha? Pessoal, a gente completou então a pena, gente, aqui ó, encerrou a pena completa do acusado Pedro. Fixou a privativa inteira e os complementos, regime inicial, restritiva e sursi. A multa com valor unitário. Pessoal, acabou. Agora falta fazer o que, gente? Aplicar a pena completa do acusado João para as duas condutas. E, pessoal, e a mesma coisa. Unificar o final, fixar a inicial, restritiva, sursi, valor unitário. Pessoal, seria a mesma coisa. A que eu vou remeter aqui em aula. Tá ok, gente? Então, nós vamos fazer agora aqui, ó. Entre parênteses. Agora que viria a aplicação das penas privativas de multa para o acusado João, que é o outro, tá? Aplicação das penas do acusado João. E da mesma forma, pessoal, tá bom, gente? É pegar o João, primeira conduta, trifásico, pena base, provisória, definitiva, concurso formal. Segunda conduta, trifásico, concurso formal. Apurou as duas, unifica no continuado, apura uma quantidade global e aí fixa para a privativa, regime inicial, restritiva, sursi. Para a multa, valor unitário. Só é a mesma operação anterior, igualzinha, tá bom? Isso é igual, nós não faremos em aula, tá ok? Para não ficar chovendo no molhado, obviamente. Perfeito? Depois, pessoal, que você aplicou, a gente a pena completa do João, depois de havermos aplicado as duas penas completas dos dois acusados de maneira separada, de maneira individualizada, nós vamos, pessoal, agora encerramos a fundamentação. Vamos entrar agora na parte dispositiva da sentença, ok? Então, depois, pessoal, de haver aplicado a pena completa do João, as penas completas, né, do João, que é o outro réu, nós vamos entrar agora no item dispositivo, pessoal. Ó, do dispositivo. Ou dispositivo, vamos botar direto. Dispositivo. Agora que vamos, pessoal, finalmente, então, de julgar procedente a pretensão acusatória estatal, a fim da gente condenar cada um deles, como em curso em crimes tais, às penas de tanto. Tá bom? Pessoal, faremos agora, então, o resumo que vai ser utilizado pelo juiz da execução penal para poder guiar a execução futura dele. Tá certo? Então, pessoal, agora entramos na parte do dispositivo. Agora vai, hein? Dá até aquela, né, animada, fala, agora estou acabando a sentença, estamos na reta final. Então, pessoal, vamos lá. Dispositivo. Ante o exposto, no penal, pessoal, pode julgar procedente, tá bom, gente? Porque aqui o CPP não fala em acolher o pedido ou rejeitar o pedido. Aqui eu posso falar em procedente, tá? Não precisa falar em acolher ou rejeitar, tá certo? Então, ante exposto, julgo procedente a pretensão acusatória estatal, já que estamos em sede de ação penal pública, tá? Então, julgo procedente a pretensão acusatória para, agora sim, pessoal, para condenar o acusado Pedro, mas agora estamos, pessoal, finalmente condenando, tá? Para condenar o acusado Pedro, pessoal, veja, é condenar, vírgula, como em curso nos artigos tais, às penas de privativa com regime, multa com valor unitário, como nós já combinamos em aula. Tá ok, pessoal? Então, veja, o acusado Pedro, vírgula, como em curso, agora que vem, pessoal, todos os dispositivos legais em que nós condenamos, estamos condenando o Pedro, tá? Então, ficaria como em curso, no artigo. Pessoal, Pedro, gente,
praticou o quê? Uma primeira conduta que é roubo circunstanciado com 4 vítimas, concurso formal. Outro roubo circunstanciado com 3 vítimas, concurso formal. E entre eles, crime continuado específico. Pessoal, o que faremos agora numericamente em artigos. Olha só. Então, como incurso no artigo, primeiro qual? Tem um roubo circunstanciado em concurso formal. Vamos lá. Esse é um todo. Depois tem outro roubo em concurso formal e entre eles o crime continuado. Então, pessoal, vamos lá. No artigo 157, mas teve circunstâncias de aumento de pena. Foi roubo circunstanciado, né? Artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2, do Código Penal. Então, pessoal, foi esse roubo circunstanciado para o segundo inciso 1, emprego de arma, e 2, concurso de agentes. Tá? E esse foi praticado o quê, pessoal? Esse aqui, pessoal, foi, gente, por 4 vezes, porque ele foi concurso formal com 4 ofendidos. Tá? Então, pessoal, marca aí, ó. Por 4 vezes, porque houve 4 vítimas. Então, foi uma conduta que gerou 4 roubos. Tá bom? Então, é muito usual falar-se por 4 vezes em concurso formal próprio. Então, por 4 vezes, já que houve 4 ofendidos, né? Por 4 vezes em concurso formal próprio. Para dizer, ó, não vamos aqui aplicar 4 vezes a pena, mas sim seria uma com exasperação. Coisa que nem fizemos para não dar bis in idem. Tá bom? Em concurso formal próprio, que é o artigo 70, caput, primeira parte, porque a segunda é o impróprio que manda somar apenas se for doloso com desígnios autônomos. Tá? Então, o caput, primeira parte do CP. Então, teve esse roubo por 4 vezes, já que houve 4 ofendidos diferentes, todos eles em concurso formal próprio. 70 caput, primeira parte do Código Penal. Só esse foi o primeiro. E o segundo? Mesma coisa, gente. Tá? E artigo igualzinho. 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do Código Penal. Igualzinho, ó. Mas agora por quantas vezes? Se houve 3 ofendidos na segunda conduta. Agora é por 3 vezes, tá? Por 3 vezes. Mesma coisa. Em concurso formal próprio. Em concurso formal próprio, que é aquele do artigo 70, mesma coisa, tá, pessoal? Um pouco trabalhoso, mas tem que ser feito, para ficar precisa a capitulação jurídica da conduta ou classificação legal da conduta. Adequação típica legal, tá? Artigo 70, caput, primeira parte do CP. Então, pessoal, vejam, ó, teve uma conduta 4 vezes, tá? Em concurso formal próprio. Outra conduta de roubo 3 vezes, concurso formal próprio. Mas falta entre ambas o quê? O crime continuado. Então, ambas as condutas em continuidade delitiva específica, que é do artigo 71 único do Código Penal. Que é o artigo 71, parágrafo único do Código Penal. Tá? Então, pessoal, condenamos o acusado Pedro como incurso em tudo isso e agora que vem. As penas de quanto, pessoal? Que se apurou desse resultado aí global. As penas ficaram, nós vamos aqui recordar, ó. Aqui, ó. Então, condenamos o Pedro, tá? Como incurso nesses artigos todos, as penas de, ó. As penas de. Agora vem a privativa com regime inicial
e se fez substituição por restritiva sursi, consigna. Nesse caso não tem, pessoal. Tá? E depois a multa com valor unitário. Tá? É a privativa e complemento, multa e complemento. É sempre assim. Tá? Então, as penas de, agora vem a privativa de liberdade. As penas de 11 anos e 8 meses de reclusão, essa é a privativa, né? Então, 11 anos e 8 meses de reclusão, em qual regime inicial, pessoal? Que é o complemento da privativa, já que não teve restritiva e não teve sursi. Então, 11 anos e 8 meses de reclusão, e pessoal, você vai condenar, gente, a pena total apurada. Só a detração antecipada é só para regime inicial, gente. Na hora de condenar é ao total, e o total foi 11 e 8, certo? De 11 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado. Como não teve restritiva, não precisa falar coisa alguma. Como não teve sursi, a gente encerrou a privativa. Agora falta a multa e o complemento. E ao pagamento de 26 dias multa, vírgula, em valor unitário, que é o complemento dela, né? Em valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta. Tá certo? E pessoal, essa pena, gente, esse é o dispositivo completo para o acusado João. Agora falta, desculpa, Pedro. Pessoal, agora falta o quê, gente? Para condenar o João, mesma coisa, vírgula, como em curso as penas de. Ficaria igualzinho, tá? Então, ponto e vírgula. Para condenar o acusado, nós fixamos lá do Pedro, né? Deixa eu ver aqui em cima. Isso, pessoal. Eu falei igual, ó. Para condenar o acusado João, vírgula, mesma coisa, como em curso as penas de, tá certo? Só faríamos identicamente em relação ao João. Fechou? Então, pessoal, isso a gente encerrou o dispositivo. O que vem agora, pessoal, como complemento da parte dispositiva? Pessoal, tem que agora, gente, se estamos condenando, agora vem desdobramentos de uma decisão penal condenatória. Porque condena, eu tenho que agora decidir o quê, pessoal? Se eu vou mantê-lo, se eu vou decretar ou não a prisão cautelar ou cautelares diversas da prisão. Só tenho que agora decidir, pessoal, porque estou condenando, se eu vou aplicar ou não cautelares pessoais. Tem que fixar, se for o caso, o valor mínimo de reparação civil que decorre da decisão condenatória. Agora que vem, pessoal, os consectários da condenação. Porque estou condenando, eu tenho que dizer se aplica ou não cautelar pessoal. Tem que dizer se fixa ou não o valor mínimo de reparação civil. Tem que dizer, pessoal, se estabelece ou não efeito secundário específico da decisão penal condenatória, que seria perda do cargo ou incapacidade para o exercício do poder familiar, que é o artigo 92 do CP, se for o caso. É o que faremos agora, pessoal, tá bom? Gente, veja, pessoal, o Pedro ele já vinha, pessoal, pode manter um pouquinho? Pessoal, o Pedro já vinha, gente, ó, preso preventivamente, tanto que nós fizemos a detração antecipada dos 9 anos de prisão preventiva. Pessoal, se ele vinha, pessoal, preso preventivamente, pessoal, olha só, e se você fixou, gente, uma pena de 11 anos e 8 meses com regime inicial fechado, convém fazer o quê, gente? Manter preso na preventiva, porque subsiste, no caso, a sua necessidade, o seu periculum libertatis, que é necessidade para garantia da ordem pública, já que é um crime extremamente violento e tem risco de reiteração criminosa. Até, pessoal, o que é, gente, demonstrado porque houve continuidade delitiva. Pessoal, olha a importância que tem a continuidade. Ela dá a perspectiva de que haverá reiteração criminosa. Se roubou um dia e roubou outro, a tendência é que continuem roubando de forma continuada. E o risco de novas infrações impõe a preventiva para a garantia da ordem pública contra a prática de novas infrações, que é provável e não só possível. Tá bom? Então, pessoal, como ele já vinha preso, convém manter a prisão preventiva na sentença penal condenatória. É o que faremos agora. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, pessoal. Vamos colocar assim, ó. Considerando
né? Ou tendo em conta, tendo em consideração, tendo em vista. Então lá. Considerando que os acusados se encontram presos cautelarmente, olha, pessoal, vamos aqui mudar a redação levemente, vai, ó. Tendo em vista que os acusados se encontram presos cautelarmente e considerando a aplicação de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado. Para dizer o que, pessoal? Que quando a gente for confirmada em segundo grau a decisão condenatória, eu já vou executar pena privativa em fechado. Quer dizer, eu vou chegar a prender, pessoal. Se eu vou prender ao final, eu posso pensar em mantê-los presos de forma provisória ou cautelar. Quem vai prender ao final, pode prender no começo se houver necessidade. Tá bom? Só o que não faria sentido é, pessoal, você manter preso preventivamente se você aplicasse inicial aberto. Eu vou manter em preventiva quem for, quando condenado for, com trânsito em julgado ou até confirmado em segundo grau, vai ficar em regime aberto? Não faz sentido. Tá? Então, pessoal, veja, se você for condenar a inicial aberto ou a pena restritiva, não mantenha preso, pessoal. Eu não vou, pessoal, manter preso na sentença condenatória quem vai solto cumprir pena. Se vai ficar solto ao final, já solta no começo. Tá bom? Agora, como você impôs pena privativa em regime inicial fechado, se eu vou prender ao final, eu posso manter preso no começo, tá bom? Ou no meio do processo. É essa a lógica. É para que haja homogeneidade entre a cautelar e o provimento definitivo, a que tende a substituí-la. Tá certo? Então, pessoal, vejam aí, considerando que foi aplicada a pena privativa em regime inicial fechado, deve ser mantida a prisão preventiva dos acusados. Então, veja, então nós dissemos aqui que deve ser mantida a preventiva já decretada, tá? Deve ser mantida a prisão preventiva dos acusados. Que é a disposição, pessoal, que determina o artigo 387, parágrafo 1º do CPP, que manda o juiz decidir na sentença condenatória se vai manter preso, decretar a prisão ou revogar a prisão, tá bom? Nós entendemos que deve ser mantida a preventiva já decretada dos acusados. Os acusados, vírgula, em face da subsistência, do requisito cautelar do periculum libertatis. Gente, não pode esquecer, pessoal, aqui você não vai, pessoal, falar mais em fumus comissi delicti. Porque, pessoal, a aparência de cometimento do crime, gente, já decorre da sentença condenatória. Se eu os condenei, é óbvio que você reconheceu na sentença que tem autoria e existência ou materialidade, tá bom? Então, aqui basta examinar o periculum libertatis, que é a necessidade cautelar da prisão provisória, ok? Ou da prisão preventiva, nesse caso, stricto sensu. Então, veja, em face da subsistência do requisito cautelar do periculum libertatis, consistente na necessidade da prisão, pessoal, diga em que consiste o periculum, tá? Consistente na necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Artigo 312, caput do CPP. Para garantia da ordem pública. Haja vista, pessoal, veja, pessoal, o que vai corporificar, o que vai tornar necessário garantir a ordem pública.
é o risco concreto de reiteração criminosa revelada pela continuidade delitiva de crimes violentos e ameaçadores. Tá bom? Vamos lá então, ó. Da prisão para garantia da ordem pública. Haja vista a alta probabilidade de reiteração criminosa revelada pela continuidade delitiva de condutas. Olha que belezinha, pessoal. Se tem crime continuado, isso vai revelar, pessoal, isso aí revela o risco concreto ou alta probabilidade de continuar praticando crimes. E para evitar novas infrações cuja prática é provável, caberá preventiva como garantia da ordem pública. Tá bom? Pessoal, convém até, gente, nesse ponto, a gente citar os requisitos do artigo 312 caput do CPP com aqueles, pessoal, genéricos do artigo 282, inciso 1, que fala em cautelares pessoais para evitar novas infrações, que seria a tradução do que é a cláusula ordem pública. Então, pessoal, marca aqui em cima, ó. Coloca aqui, ó, artigos 312, mas não só. Põe, ó, 312 caput e 282, inciso 1 do CPP. Porque ele que fala em necessidades para evitar novas infrações, investigação e instrução criminal e para aplicação da lei penal. Tá bom, pessoal? O 282.1 ele vai falar em evitar novas infrações, que é o significado da cláusula genérica garantia da ordem pública. Convém fundir os dois, combinar os dois. Tá certo? Pessoal, e veja, eu mantive a preventiva dizendo que ela é necessária para garantir a ordem pública, para evitar novas infrações cuja prática é provável. Tá, pessoal, e essa probabilidade é revelada pela continuidade delitiva de condutas. Pessoal, fundamentou absurdamente sólida a prisão cautelar. Fechou? Só falta agora definirmos o que, gente? Valor mínimo de reparação civil. Artigo 387, inciso 4 do CPP, que é capítulo da sentença condenatória. Eu vou, pessoal, agora fixar ou não, gente, reparação civil. Então, vimos já, gente, que segundo o STJ e o STF, só não se fixa valor mínimo de reparação sem pedido ou sem requerimento do MP ou do ofendido. Tá? Só vamos supor aqui, gente, que não teve pedido. E porque não houve pedido, eu vou me abster de fixar. Mas tem que examinar esse capítulo, pessoal. Eu tenho que dizer fixar ou dizer por que não fixo o valor mínimo de reparação civil em favor do ofendido. Vamos lá, então, fazer isso? Então, vamos lá. Parágrafo. Pá. Não, aqui não. Parágrafo aqui embaixo. Opa. Fiz caquinha, derrubei água. Só falta derrubar água agora, não é hora de falhar, né? Então é bom a gente pendurar para cair água. Pronto. Então lá, parágrafo, pessoal. Então vamos fixar aqui, ó. Vamos lá, pessoal. No caso concreto, vírgula, vamos ver, pessoal, já aqui direto, vai. Vamos ser um pouco mais objetivo, vai. Não se vislumbra. Vamos já, pessoal, botar aqui direto, ó, em face da ausência de requerimento do órgão. Vou só botar aqui direto, vai. Em face da ausência de requerimento do Ministério Público ou do ofendido, em face da ausência de requerimento do Ministério Público, que é o titular da ação penal pública ou do ofendido que seja interessado no caso, não se vislumbra a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação
dos danos suportados pelos ofendidos. Que é aquele capítulo da decisão condenatória, pessoal, que você encontra determinado no artigo 387, inciso 4 do CPP, vírgula, conforme orientação dos tribunais superiores, que são STJ e agora até mesmo STF, como nós, pessoal, comentamos em aula, que o STF também aderiu a essa orientação, segundo a qual não pode fixar valor mínimo de reparação civil para a reparação dos danos da vítima se não tem pedido ou requerimento por parte do MP, ou pelo menos do ofendido, interessado em reparação civil. Já que, pessoal, sem pedido ou sem requerimento, não teria havido, quanto a esse ponto, a possibilidade de contraditória e ampla defesa do réu em relação a esse tópico reparação civil. Tá bom? Só sem pedido não houve contraditória e ampla defesa, não posso condenar sem poder ter se defendido quanto a esse item que é reparação dos danos. Tá joia? Ou reparação dos danos ex delicto, proveniente do delito. Então, conforme a orientação dos tribunais superiores. Ponto final. Mas, pessoal, veja, abordamos o tópico, é isso que importa. Eu disse, não fixei reparação civil, valor mínimo de reparação, porque não houve requerimento da parte acusatória, tampouco do ofendido. Ponto final. Eu disse por que me abstive de fixar. É isso que importa. Tá? E depois, pessoal, determinamos ou já decidimos a prisão cautelar, depois valor mínimo de reparação civil, só depois seria, gente, nós temos que declarar, se for o caso, efeitos secundários específicos efeitos extrapenais específicos de uma decisão condenatória, que são o artigo 92 do Código Penal. Nesse caso nosso, pessoal, não está envolvido, gente, perda do cargo e não está envolvido poder familiar. Então, não se cogitaria aqui, pessoal, não vai precisar abordar nada do artigo 92 do Código Penal, que são efeitos extrapenais específicos que exigem declaração motivada na sentença se o juiz os quiser impor. Tá bom, pessoal? Nesse caso, não tem, então, perda do cargo e não tem incapacidade para o poder familiar. Joia? Pessoal, podemos entrar diretamente onde agora, então, pessoal? Podemos entrar direto agora na questão daquelas providências finais. Com o trânsito em julgado, oficie-se, tá, pessoal? E aí nós vamos agora então encerrar, oficiar para o TRE, Instituto de Identificação, o rol dos culpados e assim por diante. É o que faremos agora, tá bom, pessoal? Vamos lá então fazer agora só providências finais que serão posteriores ao trânsito em julgado da presente decisão condenatória. Vamos lá então, pessoal. Vamos trabalhar aqui as questões de providências finais, já que nós encerramos a parte dispositiva, tendo já fixado condenado como incurso em as penas tais, decidimos a prisão cautelar ou cautelares pessoais e também abordamos o valor mínimo de reparação civil. Matamos a questão, tá bom? Então nós vamos agora colocar as providências finais da sentença. Então ficaria assim, transitada em julgado, a decisão penal condenatória, a decisão penal condenatória, 2 pontos. Vamos mandar, pessoal, determinar quais providências finais aqui. Vamos lá, pessoal. Primeira, nós vamos, nesse caso, determinar, seja oficiado, então vamos lá, oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de 3 pontinhos. Para poder, pessoal, comunicar a decisão condenatória e lançar essa decisão condenatória com trânsito em julgado nos registros criminais do sujeito. Tá bom? Que mais? Oficie-se a quem mais, pessoal? Oficie-se ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de, para os fins do disposto
no artigo 15, inciso 13 da Constituição Federal, que é ordenar a suspensão dos direitos políticos, até que se cumpra a pena aplicada em decisão penal condenatória, em condenação criminal, para os efeitos do disposto no artigo 15, inciso 13 da Constituição Federal. Que mais? C. Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados. O nome dos condenados no rol dos culpados. É isso, né? Falta alguma coisa? Deixa eu lembrar aqui. Rol dos culpados, identificação, TRE. Vamos lá. Pessoal, se quiser, gente, mas não é tão assim usual, poderia colocar, pessoal, para poder expedir, guia de recolhimento definitiva quando houvesse o trânsito em julgado, ser recolhido à prisão. Mas, pessoal, por enquanto não tem essa necessidade ou essa pressa de colocar isso. Mas, sim, pessoal, se quiser colocar, pode. Que com o trânsito em julgado que se expressa guia de recolhimento definitiva, estando ele preso já, pessoal, para que se possa fazer a execução definitiva da sentença. Tá certo? Já que, segundo o STF, poderia fazer a provisória quando confirmada a decisão condenatória em segundo grau. Tá certo? Aí só falta o quê, pessoal? Agora ao final. Vamos lá, vamos matar aqui, ó. Vamos aqui fechar. Ponto. Eu coloquei o essencial, tá? Falta ainda, pessoal, condenar o pagamento de custas e despesas processuais, que isso é função do juízo de conhecimento, tá, gente? Não pode esquecer. Condeno os acusados, aliás, condeno ainda, porque eu já condenei as penas, né? Condeno ainda os acusados ao pagamento das custas e despesas processuais em igual proporção, meio a meio. Mas não pode esquecer, pessoal, de ao final condenar os acusados a pagar custas e despesas processuais, que sem essa decisão condenatória eu não posso depois executar, tá bom? E para encerrar, pessoal, só falta o quê, gente? O nosso famoso PRIC, né? Publique-se, registre-se, cumpra-se e intimem-se as partes. Aliás, nossa, faltou aqui, ó, pois ao contrário, né? Intimem-se, cumpram-se as disposições da presente sentença. Então, P, publique-se, R, registre-se, I, intimem-se as partes e C, cumpram-se as disposições da presente decisão. Nosso famoso PRIC, aí só falta colocar, ao final, a autenticação. Local, data aí, para encerrar, juiz de direito, substituto. Nosso JDS, substituto. E com isso nós teremos então encerrado essa sentença penal condenatória. Maravilha? Pessoal, matamos então a questão dessa sentença do roubo, pessoal, vendo aqui as penas completas, pelo menos do nosso acusado Pedro, e também a parte dispositiva completa, pelo menos em relação a ele. Quanto ao João, pessoal, bastaria você fazer o mesmo procedimento, mas é muito mais simples, porque nós teríamos aqui nesse caso menos circunstâncias especiais envolvendo o réu João do que o acusado Pedro. Tá certo? Pessoal, matamos a sentença condenatória por roubo, que é a mais complexa que tem em relação à fixação da pena ou aplicação das penas. Tá? Pessoal, quem faz isso aqui faz qualquer sentença ou outra, pessoal, sem ter problema algum em relação à aplicação de penas privativa e da pena de multa. Porque essa envolve concurso formal, tá? Para cada conduta, continuidade entre eles, pessoal. Essa é a mais complexa que tem em tema de determinação das penas privativa de liberdade e da pena de multa. Tá certo? Só veremos em nosso próximo bloco, então, pessoal, em nosso último bloco, algumas questões peculiares da sentença que envolve, pessoal, tráfico de drogas na lei 11.343 de 2006. Tá bom? Até já.